Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 535 e minguando até 755 dias, 2 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 534 com o título Os quatro planos espirituais das palavras, com o subtítulo Consciência da Palavra, muito interessante tudo que fora dito. Dentro deste título em específico e o subtítulo, eu estou alinhando ele, né, com título e subtítulo, para dar dar uma praticidade nas nossas compreensões, para a gente entender que nós estamos falando por parte dela, certo? Dessas evoluções, certo? Eu vou falar da consciência da palavra, consciência da vida e consciência do corpo emocional, né? E a consciência do relacionamento social. São grandiosos todos esses planos espirituais, são muito bons para que vocês possam compreender. Só de você entender que a formação de Cristo são esses planos espirituais, né? Primeiro, consciência da palavra, consciência da vida, consciência do corpo emocional, consciência e a consciência do relacionamento social, né? Que de determinada situação ele se divide, ou ele relaciona daqui para cá, ou ele relaciona daqui para cá, ou ele relaciona assim, né? Relaciona um, dois, né? A palavra do corpo emocional, a palavra da consciência interior, ou ele relaciona, né, de uma forma que, né, dessa forma que apenas o relacionamento social, relaciona apenas o relacionamento social, ou ele relaciona tudo isso aqui, toda a consciência interior. Tem várias formas. No tempo de Guerra Fria, ele vem começando aqui, né? Ele se divide em dois planos espirituais, consciência interior e consciência exterior, né? De uma determinada situação, aqui o correto é você se relacionar aqui, né? Consciência interior para esses quatro planos e consciência do relacionamento social, aquilo que eu estou entregando de bom, né, sendo realizado e tal, aí vai ficar um pouco menos complexo de você entender que é todos esses três planos espiritual e aqui o relacionamento social você vai entregando, você vai expressando coisas boas, coisa ruim, você vai entregando, vai entregando, vai entregando, entenda isso. Aí você sabe que você é uma coisa interior, que você é a realidade, tudo perfeito, dessa forma, ok? Entenda as três formas de você relacionar, né? Consciência interior no tempo de Guerra Fria, consciência interior, consciência exterior. Aqui você consciência interior para esses três e relacionamento social para esse daqui, certo? De uma certa forma, o marido ele vai vir daqui, quando ele vier relacionar a sua esposa, ele vai vir do relacionamento social para relacionar a sua esposa. Existem várias formas de você entender isso, vários processos evolutivos para vocês compreender ambiente, como que você vai relacionar. Eu estou apresentando vários. Hoje ela não tem aquela ideia, né, de você falar assim, é isso, é isso, é isso. Ela vai ganhando transformação, complexidade, ela vai chegando num estágio de realização, são delicadeza para você entender isso. Você entenda que são várias formas, você está expressando, você está olhando o seu relacionamento social, o seu relacionamento social está olhando você, você está ouvindo, você está falando, depende de tudo, ambiente, quem você está relacionando você, quem você está relacionando, são todas diversidade de tipos de relacionamento, ok? Entenda isso de todas as formas.
Então, entenda que eu sempre vou deixar na descrição a abertura deste título, né, para que vocês possam ter praticidade. E vou deixar também um blog que antecede a esse, um blog que antecipa esse dentro da descrição para que vocês possam estar acompanhando tudo. Também vou deixar uma referência desse título. Vou procurar uma referência, aquele título que eu vou considerar o melhor para que eu possa estar indicando ele para vocês. Entenda isso? De uma certa forma, para que a gente possa ter mais conscientização. Eu tenho por hábito de fazer, né, expressão livre em todos os meus blogs diários. Expressão livre são tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, dimensão social. Esse título está muito interessante para que vocês, né, tirem suas dúvidas de tudo que fora dito desde o primeiro. Acompanhe o processo evolutivo, é muito importante vocês chegar até aqui, né. Aqui é muito nesse estágio aqui desses blocos diários de 534 que fora dito nos 3 últimos, a forma que elas estão começando a se, ter uma coisa mais, né, para a gente entender tudo que foi relacionado, isso aqui vai tirar esse título vai tirar dúvida de tudo que vocês tiverem dúvida, de tudo que fora dito desde o primeiro blog, aqui neste título vocês vai compreender tudo, certo? Vamos trabalhar com ele a diversidade, vamos trabalhar com ele de todas as formas, para que a gente possa compreender tudo que está sendo dito, ok? Vamos então para a expressão livre deste título, né? Vamos lá. No tempo de Guerra Fria, o não tem a sua complexidade, sendo que o correto é o não ganhar uma autoridade sobre o seu corpo emocional, explicando quem eu sou, sem manifestar emoção deste corpo emocional, para que a minha consciência seja uma realização e manifestação do equilíbrio do corpo emocional e representando a cabeça do marido. Ou seja, o não, ele ganha um poder sobre o corpo emocional e podendo representar várias posturas dentro da sociedade, explicando o dependente deste corpo e que seja emocional. Assim como o filho que depende de seu pai, assim como o aluno depende do seu professor, assim como o empregado depende do seu patrão, este não vai explicar a negação emocional do mentor do corpo e que esteja habitado. Este título é muito bom para a gente trabalhar aí dentro da sociedade. Vamos começar a pegar uma coisa dentro da sociedade para que a gente possa fazer uma interação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Você já percebeu que quanto as pessoas emocionalmente elas se permitem para o outro, eh, para não perder popularidade? Para não perder um emprego, por exemplo, para não perder, né, uma suposta namorada, para não perder um suposto marido, para não perder um suposto, esposa, ou seja, é legalidade para tudo. Ele não tem liberdade. A pessoa que não tem condições de falar o não, ele é mais co eles são muito covardes, são pessoas covardes. Eu tenho que dizer para as pessoas não, porque o não é o limite daquilo que eu possa fazer, que eu possa entregar ao outro. Isso faz de mim uma pessoa equilibrada. O não, ele tem uma grandeza enorme e que no tempo de Guerra Fria ninguém usa. Ninguém usa o não. Eu vejo muitas pessoas por que que hoje foi tendo as comunidades religiosas, ela teve essa ideia de extorquir as pessoas emocionalmente, porque eles ensinam a fazer sim para tudo. Quando eu era mais jovem, eu tinha tanta vontade de falar não sobre várias coisas, mas as pessoas manipulavam eu para que eu possa dizer o sim toda hora. E manipulava, eu não posso dizer não, 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 eu não posso dizer. Ou seja, olha só o quanto que o não ele me traz uma liberdade, mas eu não poderia dizer. Aí o sim era a exploração de outras pessoas, né. "Ah, você tem que
Derrotismo, eu sei que tem lá dentro das comunidades religiosas, eles têm que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes você não tem dinheiro para comprar um pacote de arroz para dentro de casa, aí você tem que ir lá fazer isso. Eu acredito que sempre Deus retorna, mas você entenda que essa conflito emocional, ele não vai fazer você prosperar. Deus pode ser grandioso e misericordioso, te retribuir? Sim, pode. Mas você não está tendo uma liberdade, você está preso, a sua consciência está presa. Você não consegue trabalhar isso se você não tiver liberdade de realização. Eu vou ajudar um mendigo, eu vou ajudar porque eu quero, porque eu me sinto realizado. Ah, não, agora eu tenho que ajudar o mendigo porque ele é um ser humano que ele está sentindo uma necessidade. Eu sou obrigado porque as pessoas estão dizendo para aí que eu tenho que fazer isso. Mas as pessoas que estão dizendo mesmo, elas não ajudam. Olha aí para você ver. As pessoas que estão falando mesmo, elas não ajudam. Ela está te querendo colocar você a trabalhar, né, a sua, dar, fazer essas ideias para outra. Aí você vê lá, você quer estar a fim de dizer um não para a pessoa, aí você não pode dizer não porque a sociedade está te olhando bonitinho, né? Tá negando, né, alguma coisa para as pessoas, né? É assim que você vai ser diante de Deus. Não, a gente trabalha, a gente produzimos nosso trabalho, nosso suor, nosso trabalho, entende? Isso que nós somos produtivos. A pessoa escolheu muitas das vezes ficar deitado, dormindo, né? Numa coisa ou outra, descansando, fazendo, é uma escolha dela. Agora, por que que uma pessoa que trabalha mais tem que dar o seu dinheiro para outra pessoa? Ou seja, não, ele é muito poderoso. Tem uma parte mais para frente, um blog diário que eu expliquei sobre que eu vou falar sobre esse não de uma outra forma, né, sobre a consciência da esposa, que vai ficar muito interessante. É só para vocês entenderem. Vai ficar um pouco bem mais lá para frente, certo? Mas aqui eu só estou dando um tópico para que vocês acompanhem esses blogs diários, vai ficar muito interessante. Vamos então para o parte desse contexto e vamos lá, vamos entender isso. No tempo de Guerra Fria, o não tem a sua complexidade, sendo que o correto é o não ganhar uma autoridade sobre o seu corpo emocional, né? Ganhar uma autoridade sobre o meu corpo emocional. Eu tenho que colocar limite. É o não que me dá um limite. É um limite. Às vezes até pelo menos uma harmonia de corpo é muito bom. Você já viu que às vezes dentro de um relacionamento social você está cansado, mas você não quer negar alguma coisa à sua esposa, é? Aí você vai relacionar aquela situação, porque você às vezes quer ser o machão da história, digamos isso para vocês entenderem. Aí você quer ser o machão, "Ah, eu sou o provedor, eu sou tudo tal", então você não entendeu o limite do seu corpo, você vai sim. Aí você o que que acontece? Nesse meio tempo você seu rela o a aquele relacionamento que poderia ser uma coisa mais boa, mais intensa, mais tranquila, mais legal, aí você diz sim toda vez que a pessoa te procura, você está sim, 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 sim. Não, hoje eu estou cansado, vai ficar melhor. Ela vai entender, poxa vida, é isso mesmo, ela está cansado. Então, e quando você fala o não, você vai sustentando uma expectativa de você estar livre em outro tempo, certo? Se você disser sim, sim, sim todo dia, então não tem como a pessoa lutar por esse relacionamento, porque tudo para você é uma coisa assim. Então, ou seja, se você entendeu que o seu corpo está cansado, não, hoje não dá, estou cansado, tranquilo, certo? Por que que muitas das vezes a gente fala, são várias complexidades dentro desse sim, desse não. Esse não, ele é muito poderoso, entenda isso a princípio, ok? Sendo que o correto é o não ganhar uma autoridade sobre o corpo emocional nosso, né. Eu tenho consciência nesse não, então eu vou entender, o meu corpo está cansado hoje? Não. Por exemplo, ou a pessoa está querendo me manipular? Não, 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 simplesmente não. Explicando quem eu sou, né. Sendo que o correto é o não ganhar uma autoridade sobre o corpo emocional, explicando quem eu sou. Sem manifestar emoção deste meu corpo emocional para que a minha consciência seja a realização e manifestação
do equilíbrio do corpo emocional. Olha só que interessante isso aqui, ó. Vamos ver aqui, essa volta aqui, ó. Sem manifestar emoção, tudo bem. Não manifestei emoção deste corpo emocional para que a minha consciência seja uma realização. Se eu quando eu digo não, eu estou manifestando uma emoção, vamos dizer isso para vocês entenderem. Vamos lá para um relacionamento, uma atração de corpos emocionais, um corpo emocional para o outro, casal, né, um relacionamento sobre, eu permitir para uma namorada, a namorada pedir para mim, uma esposa, uma esposa permitir para mim, sexualmente falando. Então vamos dizer isso para vocês entenderem. Seja manifestação, é isso aí, emoção. A ideia é emoção. Se eu falar um não e ter uma emoção, esse não meu vai ser muito falso, né. Vamos supor que eu digo não, eu me senti atraído pela pessoa, eu digo: "Não, não vou me relacionar com você", por exemplo, né, mesmo eu estando livre, né, se for vamos falar de esposa para não ter complexidade, vamos não, aí eu me sinto atraído pela pessoa, mas eu falo não, para manipular aquela ideia, aquela atração, certo? Eu tenho que a minha emoção, quando eu estou, quando eu estou falando não, eu não posso apresentar emoção, eu tenho que apresentar uma espiritualidade para dizer que eu estou no limite. Eu estou no limite daquela ideia, aquilo que eu estou relacionando, eu estou no limite, não consigo, eu não consigo fazer isso e tal. Então você entenda que fica legal, mas agora se você quiser falar assim: "Ah, né, não para uma pessoa", e mesmo você estando com o seu corpo emocional atraído por uma coisa ou outra, então você diz que não, ele não vai representar um equilíbrio emocional, vai representar já uma contradição daquilo que você está expressando e daquilo que você está sentindo. Entendeu isso? Né, interessante isso. Vamos lá. Sem manifestar emoção deste corpo emocional para que a minha consciência seja a realização e a manifestação do equilíbrio do corpo emocional, representando a cabeça do marido, certo? Ou seja, o não ele ganha um poder sobre o corpo emocional e podendo representar várias posturas dentro da sua da sua sociedade. Sem manifestar a emoção deste corpo emocional para que a minha consciência seja a realização e a manifestação do equilíbrio do corpo emocional, representando a cabeça do marido. O que eu quero dizer? Vamos entender aqui. O não, ele sempre vai representar uma espiritualidade, é uma proteção para esse corpo emocional, sempre assim. Por que que isso é que diz o contexto ali, porque eu estou dando uma referência como a cabeça do marido. O marido, ele sempre é o relacionamento social, ele sempre estará desabitado. É por isso que eu falei que o não, ele, né, vamos ler aqui o que está escrito aqui no texto para a gente entender. Representando a cabeça do marido, ou seja, o não ele ganha um poder sobre o corpo emocional. Quando hoje o anticristo ele representa o não de de do corpo emocional. Né, para os atos conscientes, ele representa o não, o anticristo representa o não, a glória do poder de Deus, o Cristo, ele representa o não do poder de Deus, não, negado, tudo negado. Então os 2 aqui fora do corpo ele é negativo. Para a gente relacionar isso emocionalmente, dentro dos nossos relacionamentos, a gente temos que corpo a corpo, a gente tem que entender que o não vai representar o meu limite, e o não dele vai representar o limite dele, certo? Eu não posso passar. Se ele falou não, ele me bloqueou, eu falei: "Entendi, entendi", certo? Eu sempre tenho que compreender isso. Por exemplo, vamos dizer isso para você entender. Você bateu na empresa, bateu na porta da empresa, falou assim: "Ô patrão, me dá um emprego aí". E ele disse: "Não". Ele colocou um limite em você. Procura outra casa para você trabalhar. Ele colocou um limite em você. "Ah, mas cara ruim, eu vou lá, vou bater nele, vou fazer forçar ele a fazer uma coisa assim". Então você já vai apresentar atos emocionais e não espirituais. Então não, ele colocou um limite em você, não vai dar para você trabalhar. Relacionamento corpo a corpo, não, ele representa um limite. E geralmente
A pessoa que fale o não, ele já está dentro do relacionamento social, representando a cabeça do marido. Para quê? Para proteger esse corpo emocional, para proteger o corpo emocional, né. Você até mesmo a mulher, por exemplo, dentro da sociedade, representando isso aqui é para todos os sexos, por exemplo, tá. Entenda isso. E até mesmo, às vezes uma pessoa chega, uma suposta pretendente, a mulher chega: "Não, não quero". Então ele tá, ou seja, ela está colocando um limite no corpo emocional dela, ela está protegendo o seu corpo emocional. O não, ele é muito grandioso, muito, muito, muito grandioso, certo? Entenda isso. E representando a cabeça do marido, ou seja, o não, ele ganha um poder sobre o corpo emocional, né. Esse não, ele pode ser um poder sobre o corpo emocional, podendo podendo representar várias posturas dentro da sociedade. Várias posturas dentro da sociedade. O não, por exemplo, ele pode representar, eh, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, representando a cabeça do marido, ou seja, o não, ele pode ganhar um poder sobre o corpo emocional, isso, sobre o corpo emocional. O não, ele pode representar um limite meu, né, ou um limite da outra pessoa que, se for um mentor de outro corpo, tiver desabitado desse seu corpo emocional, o não, um limite para mim, meu corpo emocional, ou limite para o outro corpo emocional, né. Relacionamento, né, de várias formas, patrão, né, relacionamento conjugal, né, irmão, filho, às vezes o irmão quer uma coisa, você diz não para ele e tal, entenda? E às vezes o outro quer, eu quero uma coisa, o meu outro irmão meu quer uma coisa, ele diz não para mim, e está colocando limite no nossos relacionamentos. Não significa que isso vai ser ruim, não, eu só tenho que compreender. Ah, eu entendi por que que ele está dizendo não, tá tranquilo. Ele está certo, né, é o que ele quer para ele, tudo bem. Mas as pessoas ficam ofendidas, sabe. Não, ela acha que tem que ser assim toda hora. Sim, tem que ser assim. O sim, ele é muito, ele não existe, tipo assim, como que eu posso dizer para que vocês compreendam? Ele não, ele é manipulado, eles são coisas de hoje, eles são a manipulação, ele não tem harmonia de corpo, tem nada, é aquilo que você se permite os outros de manipular suas emoções, fazer guerra com o seu corpo emocional, colocar você contra o político contra você, religião contra outra e tal. E isso é assim para todo mundo, é legalidade demais sobre esses atos emocionais, e eles manipulam você e vocês nem vê que é uma manipulação, porque você não entenda dizer, não sabe dizer, né, o não. Não, não é muito bom, muito, muito bom você entender, falar o não, colocar limite nas pessoas, não, 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 é muito bom você entender isso, certo? Hoje as pessoas não conseguem entender isso, elas querem relacionar, né, a coisas negadas para você, e você é obrigada a relacionar aquilo que eles estão relacionando a você, aquela coisa mais negada. E podendo representar várias posturas dentro da sociedade, explicando o dependente deste corpo e que seja emocional, né. Aqui eu dei um exemplo aqui, dependente do corpo que seja emocional. Assim como o filho que depende do seu, assim como o filho que depende do seu pai, né. Aqui eu estou falando do não dentro da sociedade. Né, o não do relacionamento social. Eu estou, de uma certa forma, representando alguma pessoas que depende de mim, né, eu tenho que colocar limite naquele corpo emocional, né, eu tenho que colocar limite no meu filho, né, de uma certa forma. Eu tenho que, né, relacionar várias coisas. Existe tipo de relacionamento de corpos emocionais que ele ganha uma complexidade sobre a legalidade daquilo que possa ser sim ou não. Tipo assim, você, muita das vezes o antigo relacionamento da família tradicional, o correto era o marido colocar limite na sua esposa. Hoje o marido não precisa colocar limite na sua esposa.
porque se você colocar limite nela, você oprime ela, então você não tem a consciência dela livre para você. Deixa ela livre, de uma certa forma você relaciona aquilo que ela está relacionando você. Ou seja, o marido ele tem que ter uma sabedoria sobre esse tipo de relacionamento que de determinada situação, a esposa hoje ela pede os mesmos relacionamentos que o marido terá com o filho, de ser dependente, de uma esposa ser dependente do marido. A esposa não precisa ser dependente do marido, ela precisa ter uma harmonia com o marido. Mas aí o marido está aqui só para vocês entenderem o que é família tradicional, o que eles relacionavam antes e o que tem que ser a realidade, é você deixar a sua esposa livre e relacionar, fazer uma harmonia com o seu corpo. Mas aí você entende, o não ele vai ficar na mesma postura do relacionamento social. Aí você vai poder relacionar, né, com a dependência, como um filho depende do pai, né, eu estou aqui, de uma certa forma, relacionando os meus filhos e tudo, eu estou relacionando a minha esposa com a liberdade dela, da consciência dela, mas meu filho eu vou colocar um limite no corpo emocional dele. Por exemplo, eu vou falar: "Poxa, cara, você está jogando muito videogame, cara". Tira um tempo para você fazer uma outras coisas, ajuda e de uma certa forma, né. Aí é o limite para ele, é não para ele, né. O aluno está fazendo barulho dentro da escola, da sala de aula, eu vou dizer: "Não, você está exagerado aí, o barulho está atrapalhando outras crianças a aprender, não para você". Aí esse tipo de relacionamento que o mentor, ele está aqui instruindo o outro e está relacionando outros dependentes, ele ganha essas complexidades, você colocar um limite naquele corpo emocional, aquilo que eles estão manifestando, ou até mesmo um limite daquilo que possa ser bom, né. Você está dentro de uma empresa, você entende muito de informática, aí você achou outra pessoa que entende mais que você e tal, aí você vai ter que, de uma certa forma, fazer esse relacionamento sobre aquilo que ele conhece, aquilo que você conhece, aí você entende um pouco também, você vai dizer: "Não, isso não é assim, eu tenho outras formas de aprender isso e tal". Entenda isso, aí vai gerando aquela interação, a harmonia, dependendo que você for relacionar, certo? Aí ganha essa complexidade sobre aquilo que é um conhecimento, representa todo um objetivo, toda uma espiritualidade e aquilo que é harmonia de corpo, né, e de determinada situação, a harmonia de corpo ela pode representar a postura de um pai, colocando limite no seu filho, a postura de um patrão, colocando limite nos seus funcionários, a postura de um, de um professor colocando limite nos seus alunos. Entenda isso de várias formas. Você entenda como é grandioso os relacionamentos social, essa ideia é muito grandioso, muito bom a gente aprender isso de toda forma. Eu falei de tudo, 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 muito interessante, né, essa ideia de nos conscientizar, muito grandioso. Eu estou muito, satisfeito, feliz com tudo que está sendo apresentado dentro deste blog diário, né, entenda isso de todas formas. Vamos então terminar ler esse finalzinho para a gente ver o que fora dito, para a gente terminar este blog diário, ok? E representando a cabeça do marido, ou seja, o não, ele ganha um poder sobre o corpo emocional e podendo representar várias posturas dentro da sociedade, explicando o dependente deste corpo e que seja emocional. Assim como o filho que depende do seu pai, assim como o aluno depende do professor, assim como o empregado depende do patrão. Este não vai explicar a negação emocional do mentor do corpo e que esteja habitado. Para mim cair direto no relacionamento social, eu também tenho que negar as minhas emoções. É por isso que eu digo aqui em cima aqui, ó, representando a cabeça do marido. Porque a cabeça do marido ele nega a emoção para ele ficar trabalhando a ideia dentro da sociedade, certo? Dentro da sociedade. Existe o não, que hoje ele é o anticristo, e existe o não, que é a glória de um corpo comum, que é a cabeça do marido, é a cabeça do marido consciente. Existe hoje as pessoas trabalham a sociedade pela força da união, o anticristo com a negação, né, desse corpo emocional com o não, para criar ideologia. Mas se eu estou dentro de um corpo relacionando o corpo emocional e o corpo
a esposa relacionando a cabeça do marido, o marido relacionando a cabeça do marido, da esposa representando aqui um patrão, esse marido representa um patrão, esse marido representa um professor, este marido representa um político, esse marido aqui representa várias coisas dentro da sociedade. Significa que ele adquiriu uma consciência e ele está aqui dentro da espiritualidade. Só que quando a gente tratamos da relacionamento entre o marido vai aqui, vai sentir o corpo da sua esposa, a diferença é essa. Então eles vão ter uma harmonia entre ambos corpos, para que os corpos emocionais do marido seja a mesma que a sua esposa. Quando o marido fica neutro do seu corpo emocional, ele foca apenas no corpo emocional da sua esposa, para satisfazer ela. Então, existe formas de vocês trabalhar isso. Geralmente o mentor do corpo que tenha uma responsabilidade, ele tem uma cabeça do marido, ele deixa de sentir o seu corpo emocionais para representar uma coisa dentro da sociedade, para uma autoridade dentro da sociedade, né. Então várias posturas, patrão, né, professor, como eu tenho dito, né, da mesma forma que, né, existe ambiente, complexidade para você entender, são parte disso. Eu estou tentando me expressar de todas elas, tentando me certificar que eu estou falando de toda, ok? Eu sempre tenho hábito, né, só para a gente entender, é muito bom eu estar falando e explicando sobre aquilo que eu estou fazendo para que vocês ganhem para que essa voz ativa seja repetitiva, que ela possa trazer-nos consciência em tudo, né. Às vezes eu volto o contexto, né, eu pego pedaço do contexto, para mim ter uma expressão livre, eu leio parte, depois eu me conscientizei daquela que tem dentro da sociedade. Aí, às vezes, eu perdi a parte que eu me conscientizei, o que tem dentro da sociedade, eu volto de novo o texto. Eu costumo fazer isso diária, né, vários blogs diários, porque o que é importante é nós trazermos conhecimento para nós, certo? Eu vou ler o pedaço do contexto, depois ler de novo, ler umas 3 vezes para mim entender o que tem dentro da sociedade, para mim fazer essa interação, é muito importante. Não se preocupa, né, que no final eu vou fazer, né, depois do quarto blog diário, né, a partir do quarto blog diário, no próximo blog diário eu vou fazer a leitura de tudo que fora dito corrido, né, sem expressão livre, fazer uma leitura corrida. Então você vai compreender tudo que está tendo dito, que fora dito dentro deste blog diário, todas as expressões livres, tudo que foi relacionado dentro deste blog diário. Muito interessante, eu estou muito satisfeito por tudo aquilo que está sendo apresentado dentro deste blog diário, cada ideias de relacionamento, cada formalidade, cada tipo de relacionar, de todas as formas, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Só se você se sentir realizado, sentir livre e realizado para se realizar com Deus no seu interior. Se você não sentiu realizado, não entendeu nada, não mova nada, fica tranquilo do jeito que está, fique parado, certo? Agora, se você se sentiu realizado, mova alguma coisa para que você possa, de uma certa forma, relacionar o bem a outras pessoas, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.